glass skin, acabamento glossy, roupa de vinil, acetinada, acabamento cromado. O mate, que por anos foi sinônimo de sofisticação, anda saindo de cena para dar lugar cada vez mais a essa estética que a gente está chamando de gloss and glow. E a gente não está falando só de moda, nem só de maquiagem, a gente vai falar de cabelo nesse episódio. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Vivemos demais nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Eu mesma fui do time das lisas, com cabelo chapado, bem brilhante, era silicone na veia. E parece que essa estética voltou a despertar desejo, né, amiga? Voltou. A gente tem visto aqui no Brasil como, por exemplo, o 3CM se apropriou muito desse assunto com um estudo de tendências que eu, inclusive, apresentei ao lado de Sabrina Sato. Chique. Na Beauty Fair, mostrando o quanto esses desejos capilares andam mudando. Passou por uma fase muito intensa de naturalidade, com os cuidados com as raízes, também tem um episódio sobre isso aqui, até chegar neste momento, que tem a ver com o pós-pandêmico também, de todo mundo querer mais exagero, mais glamour mesmo, e também mais brilho. Com os desejos de consumo surgem também novos termos e novos tipos de produto. Por exemplo, desde 2021, vivemos uma obsessão pelo tal do liquid hair, o cabelo líquido, que ainda bomba nas redes. O TikTok e o Instagram estão cheios de vídeos de fios muito espelhados, apontados até pela Allure como uma das grandes tendências de estilo que se mantém em alta para os próximos anos. Eu fiz isso que vocês já viram, né? Aqueles vídeos de cabelos de 2.000 metros, que o cabeleireiro fica batendo pra mostrar. É uma loucura. Reflexo. Parece inteligência artificial, mas não é. Ainda. Bom, mas você sabe que fazia tempo que eu, que escrevo sobre produto, enfim, há mais de 15 anos, não via uma gama tão diferentona de produtos nas prateleiras, para além só do nome que os define. A gente vai falar mais sobre isso já, mas queria falar de um levantamento da Mintel, que é a nossa parceira com dados insights exclusivos, que mostra que 40% dos produtos capilares que foram lançados no mundo inteiro nos últimos 5 anos trazem o claim de brilho nas embalagens, e esse é o segundo benefício mais comum na categoria. Pois é, boa parte, a gente sabe, nasce muito inspirada pelos rituais de skincare, o tal do skinification, que já foi tema de um episódio aqui especificamente para cabelo. Em fevereiro, a Cosmetic Design Europeia escreveu um artigo dizendo que essa trend de formulação em versões para o cabelo deve crescer ainda mais, ou seja, mais produto com colágeno, ácido glicólico, ácido salicílico, ácido hialurônico, peptídeos, niacinamida e assim vai. E aí, agora, além dessa preocupação com a saúde e o couro cabeludo que a gente viu bombar nos últimos anos, a gente volta a olhar para a estética e a aparência dos fios, que nunca deixou de ser uma preocupação, jamais, mas com mais afinco. Brilho capilar é uma temática que a gente tem que olhar com cuidado, porque tem um histórico muito eurocêntrico, né? É importante que essa versão 5.0 não caia nessas armadilhas de falar só de cabelo liso, especialmente entre as marcas que trabalham com comunicação sobre o brilho, né? Pois é, lá atrás, quando a gente falava cabelo saudável, as imagens que você encontrava, inclusive no Google, eram todas de fios lisos com muito brilho. Ou seja, a gente tem que equalizar essa máxima, porque cabelo com textura é sim saudável, pode sim ter brilho, e ainda que não seja esse mesmo brilho espelhado que a gente se acostumou a ver na propaganda de shampoo tradicional massificada. Isso porque tudo que a gente vê na prateleira de produto, de serviço, de tendência, de estilo, tem a ver com comportamento. É isso que a gente faz sendo pesquisadoras, né? Lá fora, por exemplo, a campanha de Glycolic Gloss, que aqui é o CEV, nos Estados Unidos é Eu Vive, tinha uma empena de um prédio gigante com uma modelo de costas batendo um cabelão liso, com muito volume, muito brilho, enfim, nem sei se essa era a única imagem ou representação de uma pessoa, mas o fato é que quando a gente olha para tudo que chega na prateleira, a gente olha para comportamento. É isso que a gente faz da vida, inclusive antes disso virar produto, como é que as pessoas estão
se comportando e desejando. E depois desse padrão, fim dos anos 90, anos 2000, quando a escova japonesa chegou no Brasil, quando a gente passou a ter alisamentos chamados definitivos, ou ninguém saía de casa sem fazer chapinha, normalmente, a gente passou por uma fase muito interessante ligada a esse repertório feminista crescente, de aceitação corporal, de diversidade, inclusive capilar, com todas as transições documentadas, exaltando uma beleza que não era mais sobre tentar se enquadrar num único estereótipo, né? A gente veio quebrando com uma beleza ditada unicamente por esse olhar caucasiano do hemisfério norte, vamos falar assim como é, né? Então, assim, e a gente começou a vir com mais crítica, com um olhar mais como é que eu vou dizer? Buscando outras expressões mesmo que trouxessem que o cabelo é possível ter o brilho e o volume, mas de uma forma muito mais natural, porque aquilo que a gente chamava de perfeito, que no caso dessa campanha, por exemplo, é inteligência artificial, esse CGI, nem existe, porque a maioria das imagens são feitas com, já naquela época, Aplique e Photoshop. Hoje em dia a coisa ficou ainda mais surreal. A pandemia também acabou valorizando essa história de autocuidado, de uma busca por formulações mais naturais, focando mais na saúde do que você estava consumindo do que necessariamente o resultado final, ao menos como claim de marketing. Mas acho que essa volta da vida social também trouxe o brilho de volta, inclusive na moda, né? Exemplo não falta. Vamos olhar assim pro Oscar esse ano, que foi quase todo preto e branco, né? Tava bem monocromático. Até a Barbie, gente, a Margot Robbie, escolheu um tubinho preto muito brilhoso da Versace, com cabelo solto, escovado e o quê? Muito brilhoso também. Sim. E cabelo escovado, inclusive, tá bombando, né? Fazia muito tempo que escova não era um assunto. A gente vê a chegada no Brasil da Dyson, que ficou muito famosa por fazer um aspirador de pó único, lançou uma linha de secadores e modeladores capilares super tecnológicos, muito caros, objetos de desejo entre as amantes de beleza. E de design, né? Também, porque é bonito. Mas sabe que, além dessa coisa das ferramentas, meu feed tá lotado de criadoras de conteúdo, especialmente russas, ensinando técnicas de escovar o cabelo. Aquela escova com volume, muito modelada, que é lisa, que nem as pessoas faziam uma vez por semana, nos anos 90, no salão, passava a semana sem lavar o cabelo. Né? Dormia de touca, né? Toda uma coisa meio quiet luxury. Tá conectado, tem um episódio também de quiet luxury pra explicar. Bom, falando que isso tem a ver com moda, também é só olhar pra passarela das últimas coleções da Gucci, que sofreu uma reviravolta com a entrada do Sábado de Sarno, mais minimalista, tá um pouco mais parecido com a época do Tom Ford, muito sexy, minimal, com os cortes mais retos. Os 2000 estão bombando. Tem até um twist meio fetichento nos acessórios, e nas roupas que tem essa cara meio envernizada, acetinada, meio tudo vinho e meio de vinil, né? E a moda, o léxico acompanha essa trend. Então agora tem os vestidos wetness, né? Que a gente viu na passarela da Laya, tem com couro meio parecia molhado, ou os mais literais de todos, de Petsa, que é uma marca que foi conhecida por vestidos que realmente dão a sensação de que você saiu de dentro da água com eles. Zendaya, óbvio que não ficou sem um desses. Sim. Vale a pena dar uma olhada. Cabelo molhado também tá em alta e tem a ver com esse liquid hair que a gente tava falando. Mas você sabe que eu gravei um tutorial ensinando a fazer esse cabelo com gel molhado, que parece que você saiu da piscina, e é um dos que mais tem audiência no meu Instagram esse ano, porque não é uma coisa trivial de sair de casa, né? Não, dificílimo, inclusive, eu acho, assim, no sentido de bancar, é uma nova estética, né? O dia que eu gravei foi almoçar, né, no Quilo, do lado do escritório, um acontecimento na rua. O cabelo molhado, mas uma sereia, de onde saiu essa pessoa? Não sei se eu seguro em trabalhar, assim, no dia a dia, mas enfim. Mais do que cabelo molhado, a gente viu Pat McGrath, a maquiadora mais importante do mundo, com uma maquiagem que ela preparou para o desfile do Margiela, que a pele tinha esse acabamento mais do que brilho, parecia uma pele meio molhada mesmo, meio plastificada, na verdade. Para criar esse efeito, Mother,
como ela é chamada, no mundo da beleza, marcou até uma live para revelar o que ela tinha feito, porque quebrou a internet. As pessoas ficaram tentando reproduzir isso antes dela contar como foi. O que ela fez foi usar várias camadas de máscara facial, como essas que a gente puxa depois que ela seca, e quebrou a internet de novo, porque todo mundo ficou reproduzindo essa técnica, mesmo que ninguém vai sair de casa. Assim, esse é um dado importante sobre como o acabamento e a textura tem impacto sobre o que a gente deseja ver, né? Total. E tudo isso meio que surfa também uma onda dos cromados futuristas. Sim. Né? Encontra esse lugar aí. Então a gente viu de Juliette a mais uma vez Zendaya, todas usando esse acabamento muito prateado, muito dourado, né? Que dá essa sensação de rigidez, Sim. de astronauta, de alien, não sei. Inclusive revisitando acervos do Thierry Mugler com essa coisa meio armadura que ele fazia nos anos 80, né? E ainda que a textura final do cabelo não seja mais o liso mandatório que a gente viu nos anos 90, 2000, a gente também acompanhou muitas influenciadoras que inclusive mostraram toda a sua transição para os cachos, retomarem outras texturas. A Bruna Vieira é um dos exemplos que recentemente optou por fazer um procedimento químico para reduzir um pouco o volume e deixar o cabelo mais modelado, mais solto e com uma rotina mais prática. Ele não é liso, chapado, mas dá para observar, né, essa mudança. E aí a gente ficou pensando aqui, ruminando, que é muito louco o efeito que as redes sociais têm nesse tipo de tendência que é muito visual, porque nisso a gente está falando de uma coisa que dá desejo de ver, né? Uma coisa que é cativante. Se não fosse a ajuda dessas redes, o glass skin, esse gloss, esse wet, esse molhado, nada disso que a gente tinha vingado no Brasil, porque a gente cresceu com brasileiras aterrorizadas dessa sensação de suor, de oleosidade. De meleca, né? Que sempre foi associada a uma coisa suja, né? Então, coisas que a gente tem um pouco de pavor aqui nos trópicos. A Vânia, quando faz um conteúdo sobre creme de corpo, a primeira coisa que ela fala, esse não deixa meleca, porque até a sensação a gente não gosta, Sim. né? Então, é bem interessante. Olhando para as redes, essa história de glossy hair tem números muito expressivos. Na edição de fevereiro desse ano da Elle Britânica, tem um número mostrando que as hashtags Shiny Hair, por exemplo, já tinha mais de 2,5 bi de visualizações no TikTok. E óbvio que aí isso traduz rapidamente para quem já está antenado, quem antecipou as tendências, né, e olhou para isso, em dinheiros e cifras muito importantes. Né? Então, segundo a K-Line Pro, que compila informações de salão profissional, a receita de tratamento de brilho alcançou quase 800 milhões de dólares em 2022 só nos Estados Unidos. Em 2023, a Future Market Insights disse que o mercado global de gloss para cabelos deve atingir um valor de mercado de 9,5 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. E é claro que com esses números promissores, enfim, aparecem novas nomenclaturas para segmentar ainda mais os departamentos de tratamento, de produto, para além só de chamar de brilho, né? Pra gente ficar um pouco mais confuso. Então a gente tem Hair Glow, a gente tem o lamelar, a gente tem o liquid hair, a gente tem o hair glaze, a gente tem o glossy hair. Tudo isso fala de brilho, com um pouco de diferença no acabamento final, na textura do fio, no resultado final. Né? Alguns descrevem tratamentos que são mais alisantes, outros mais hidratantes. Então a gente vai falando um pouco sobre devolver cor, devolver brilho ao fio que está desbotando, porque tem uns que tem uma função mais tonalizante. Então é bem interessante para quem é nerd do mercado que nem a gente. Porque não é tudo a mesma coisa, ainda que todo mundo queira ficar com esse cabelo que brilha com reflexo do sol. Como é que você fez? Ou do ring light que você tem em casa. Bom, por isso que é importante entender direito como que esse efeito gloss pode ser conquistado, especialmente entre as possibilidades de tratamento profissional que são feitas apenas no salão, porque tem um monte de alisamento que não é vendido como alisamento. Mas enfim, do outro lado, a gente também consegue ver um aumento expressivo de produtos para serem usados em casa e conquistar esse efeito com uma duração naturalmente menos prolongada ou sem alterar a textura natural e a coloração dos fios, né? Acho que esse é o grande pulo do gato, né? A gente passou por uma fase, ou era uma escova, no meu caso, que nunca durou e eu chegava
na primeira hora da festa eu tava No Rio de totalmente Janeiro, desmontada. amiga. Pois é. Ou, como também já fiz, fazia progressiva e não tinha volta. Até o dia que eu descobri que era só não passar a chapinha que ficava mais natural. Fica a dica. Mas assim, agora a gente tem coisas que também duram mais tempo sem que elas sejam necessariamente permanentes, mudando a natureza do fio. Acho que esse é meio que a grande novidade que nos anima aqui, no geral. Mas falando aqui de Brasil, a gente tem linhas muito interessantes recém-lançadas. A Glow Shine da Braek, que promete nutrição e brilho extra, além de ter um cheiro delícia. É uma delícia mesmo. Tem o sérum capilar acidificante 10 em 1, reabilita, de quem disse Berenice, falei várias vezes dele no Belezinha. Já usei um até o final, já uso outro, que tem uma textura mais inovadora, porque ele é uma água, e a gente já vai falar mais deste novo mercado. Ela tem niacinamida, conectada com essa história de skinification, que ajuda a preservar e aumentar a hidratação. Tem vinagre de framboesa, que é um clássico para brilho, era tipo receita caseira, sem que agora você precise ficar cheirando vinagre para ter cabelo mais brilhante, né? Que alívio, né? Porque o efeito do vinagre é bárbaro, mas ninguém quer. A gente gosta de cosmética, tecnologia. Salada, não. Tem o Booster Milagroso Nutri-Go, da Cadivô Profissional, que promete fios 8 vezes mais brilhantes, inclusive em cachos, porque eu estou testando. Você está usando esse? Hoje não, mas estou testando. A aplicação dele é recomendada para ser feita à noite, então a turma do cabelo mais ressecado ama, porque isso você lava no dia seguinte e você acorda com outro efeito a longo prazo, que é bem bacana. Eu estou testando dessa linha o protetor térmico no Escândalo também, achei muito boa. Também estou usando muito da linha de brilho lamelar de 3CM, que é aquela história que a gente falou lá no começo, foi lançada na Beauty Fair e promete fios 7 vezes mais brilhantes. Um sérum que você pode usar de vários jeitos, como pré-shampoo, você pode lavar o cabelo e passar ele antes do condicionador e também usar como leave-in, deixa o cabelo com uma textura linda e super brilhante, pensando em expectativa e realidade, né? Eu não tenho um cabelo super liso, eu sou grisalha, então meu cabelo vai continuar com textura, mas brilhante, porque hoje eu tô com gel, eu tô wet, meu acabamento tá wet. E tem também esses novos, que a gente chamava de silicone na época, né? Que são os olhinhos que a gente pode usar, que são muito revolucionários nesse sentido. Mas lamelar, gente, é uma palavra que a gente vai ouvir muito ainda. Explica aí, lamelar. É uma forma de você condicionar os fios por meio da inclusão de partículas, chamadas de lamelas, que basicamente vão depositando ingredientes condicionantes nas áreas que mais necessitam do seu cabelo. A parte mais legal dessa história lamelar, que ainda não bombou aqui no Brasil, mas vai bombar, é que essas formulações estão surgindo como águas. Como a gente viu água micelar, que não existia, e um dia tem água micelar para todos os gostos e bolsos por aí. Mas isso é muito inovador quando a gente pensa em hidratação, quando a gente pensa em soluções anti-frizz, que normalmente tem bases mais cremosas e óleos, e um cabelo mais hidratado e sem frizz é também um cabelo mais brilhante, né? A gente tem uma opção mais líquida aqui, que ainda não é chamada de lamelar, da Davines, chama Liquid Luster, da linha OI, que não é lamelar, mas é um tratamento desses super fluidos para garantir brilho e hidratação. E Davines é mais barato porque além de tudo tem formulação natural, tem uma embalagem de baixo impacto e super resultado. Quando você falou dessa ideia da gente ter resultados menos definitivos, talvez em casa, é isso que tem a ver com o futuro, é isso que faz alusão ao skincare e até a maquiagem, né? Como a gente pensa em usar um gloss que você tira quando chega em casa, ou quando você faz um preenchimento de ácido hialurônico, por exemplo, no rosto, que não é necessariamente uma intervenção cirúrgica, tem esse componente temporário. Queria um pouco que a gente testasse o efeito da progressiva, por exemplo, numa lavagem, né? Sem ter que fazer transição trabalheira. Podemos brincar com o nosso cabelo, podemos brincar com todas essas estéticas sem necessariamente ter que padronizar como que fica todo mundo no final dessa história. E maquiagem pro cabelo
Eu aposto nessa trend. Mas esse é um próximo episódio. É um próximo episódio. Mas acredito uma coisinha que você passa, que poderia ser um gel, mas que pode ter outros nomes, pode ter outras embalagens, com cara de maquiagem. Mas a gente fala disso depois. Vamos. Bom, esse episódio foi gravado no nosso escritório aqui em São Paulo, conta com apoios dos dados e insights exclusivos da Mintel Brasil. A gente tem pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado. O roteiro é da Catrina Carta Kovarik. A trilha do Chico Reginato, a identidade visual do Nino Alexandre e a direção de arte da Núbia Lima. A produção é do Felipe Sandoval e a gente volta daqui a 15 dias. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.